Fala pessoal, tudo legal? Seguinte, ó. E se errar na live? O que acontece? Não acontece nada. Tem que seguir o barco, não tem outro caminho. Porque a live tá ali, ao vivo, todo mundo tá vendo, então a gente tem que saber isso, tá? Vai cair, todo mundo vai cair, uma hora ou outra você vai cair. Então, não adianta ter muito medo, né? Então, quando a gente sabe que uma coisa ela é inevitável, não adianta ter muito medo, tem que se preparar para ela e tentar minimizar. Porém, não adianta ficar com muito medo, porque esse medo só vai travar você, vai fazer você ficar aí amarrado e não vai apresentar o seu trabalho. E quando eu constatei a necessidade de falar sobre esse assunto, tratei na live de ontem, só que eu perdi para variar, aí resolvi parar para falar disso aqui rapidinho agora, a gente já resolve esse assunto e deixa isso aí resolvido. Quando eu entrei numa sala de aula, muito interessante, um curso muito interessante, quer dizer, uma instituição muito interessante, só que tinha uns 30 alunos, 40 alunos, e eu, como professor, falei uma boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês podem começar a aparecer aí, né? Então, é aula online, virtual. Tava lá só a letra, né? A primeira letra do nome de cada aluno. Eu falei, olha, vocês podem começar a aparecer aí. Vocês podem começar a aparecer para olhar no rosto de vocês, para ficar mais legal esse encontro aqui, para a gente poder ter um contato legal, pelo menos um contato visual. E o tempo foi passando e eu fui ter um chatzinho do lado, e eu fui clicando lá, boa noite pessoal, tudo bem, falando o nome de cada um. E daí eu fui percebendo o seguinte, eles iam participando pelo chat, quer dizer, eles estavam presentes ali, todos os alunos estavam mentalmente ali, estavam de fato ali, porém, eles estavam escondidos atrás da câmera e não estavam querendo mostrar o rosto deles. E aí eu comecei a tentar, entender por que aquilo estava acontecendo daquela forma. E fui indo com a aula, fui tratando disso, fui falando para eles do mundo online, fui falando que isso aqui é uma necessidade, que não adianta ter medo disso aqui, que a gente vai ter que encarar, que, enfim, se a gente não conseguir apresentar o nosso trabalho agora da forma online, a gente simplesmente não vai conseguir trabalhar. Então fui tratando desse assunto com eles, tratei, e fui tentando pensar, saber deles, aquilo que os levava a estarem, a permanecerem atrás das câmeras, com a câmera desligada. E aí, um dos alunos, a certa hora, disse, professor, eu posso ingressar na aula para poder dar minha opinião? Eu falei, mas é lógico, eu estou perguntando isso já faz algum tempo, fica à vontade, aparece aí. E ele apareceu, ele deu uma aparição e falou assim, professor, na verdade é o seguinte, a gente tem medo de errar, Eu falei, ah, tá. E é justificável, né? Justificável porque os erros hoje aqui na internet, por exemplo, eu posso errar aqui agora, eu vou errar, certamente eu vou errar ao longo desse vídeo que eu estou gravando, e é bem justificável porque o erro, ele toma algumas proporções que são bem maiores do que os nossos erros de antigamente. Então a gente está sendo gravado, isso aqui tem uma divulgação estrondosa, quer dizer, o erro aqui, ele realmente causa, ele tem um potencial muito maior. Só que Ainda assim, eu sugiro fortemente, acostume-se a ele. E eu cometi um erro na primeira live que eu fiz na minha vida. Eu cometi um erro, eu já saí errando. Quer dizer, primeira live em que eu entrei, eu já saí na primeira palavra errando. Tá? Na primeira live da minha vida, na primeira palavra, eu saí errando. Isso aconteceu no ano de 2003. No ano de 2003, eu tinha acabado de passar no concurso da magistratura. E aí você pode pensar, pô, uma live no ano de 2003? Não, sim, é uma live. O que era? Era uma entrevista. Era uma entrevista numa rádio, com a diferença que ali eu estava sendo entrevistado por alguém. Aqui eu estou sozinho, vocês vão ver o vídeo aí daqui a pouco. Só que hoje as lives, como que elas acontecem? Nós mesmos, os internautas, nós mesmos somos os entrevistadores e os entrevistados. Então, reciprocamente fazemos esse trabalho, às vezes conosco mesmo, eu mesmo faço comigo mesmo, eu mesmo estou aqui, então eu mesmo faço a pergunta, eu mesmo respondo, ou eu estou com um colega aqui e eu estou perguntando para ele, respondendo, ele está me perguntando, eu estou respondendo. Bom, então a gente vai tocando o barco, e aí lá em 2003 eu fui participar de uma entrevista numa rádio, estava sentado à frente do entrevistador, e o que aconteceu? Eu tinha acabado de passar no concurso da magistratura, fui encaminhado para uma comarca que fica a 650 quilômetros da capital, Dracena. Dracena tinha 45 mil habitantes. E o que aconteceu lá? Eu cheguei a assumir a vara da infância e juventude, tal qual hoje eu sou juiz de infância e juventude, sempre fui juiz de infância e juventude, sempre curti,
Nessa época, por designação, aliás, do sábado, na fanpage a gente vai tratar, né, designação, juiz substituto é designado, hoje eu sou o titular. Qual que é a diferença entre juiz substituto e juiz titular? Nós vamos tratar disso na minha fanpage, Prof. Wendel RC, às 10 horas da manhã no sábado você está convidado. Qual que é a diferença entre juiz substituto e juiz de direito? Bom, eu era juiz substituto, fui designado, caí numa vara onde tratava de questões menoristas, né, infância e juventude. Pois bem, cheguei lá, tinha um cidadão ilustre lá na comarca, e a casa dele tinha sido invadida, alguns menores cometeram um ilícito lá dentro, tá? Cometeram um ato infracional, então não é crime, é ato infracional, e eles responderam a uma representação infracional, não a um processo criminal, então esses são os nomes técnicos, e no final nós temos a eles uma medida socioeducativa e não uma pena. Então, os nomes são esses aí: ato infracional, não crime; representação infracional, não processo criminal; medida socioeducativa, não pena. Bom, voltando. Só que os prazos do ECA são muito exíguos, são muito curtos. E se a gente vence um prazo lá, qualquer prazo que está estabelecido para qualquer prazo, para você encerrar um processo que envolva menores, você tem 45 dias. Se você não encerrar no prazo de 45 dias o processo em que o menor está custodiado, apreendido, né, não preso, apreendido, também outra nomenclatura técnica. Se você não encerra em 45 dias, você, magistrado, tem que soltar os menores. Está na lei, é disposição legal expressa, não tem discussão sobre isso. Tem que soltar. E bateu o prazo. Naquele caso, daquele ilustre cidadão de Dracena, bateu o prazo, e aqueles menores que haviam cometido aquele delito na casa desse ilustre cidadão de Dracena estavam sob meu julgamento e eu tive que soltá-los. E eu fiz a soltura baseado na lei. Bom, eu sei que aquilo causou um certo desconforto ali na comarca. Eu fiquei sabendo que a decisão não caiu bem, porque nem sempre a sociedade entende aquilo que a gente tem que fazer. Mas assim, está na lei, a gente tem que fazer, não existe aqui maneira de tergiversar, tem que cumprir a lei. Soltei os menores e fui convidado, aspas, né, convidado para ir para essa entrevista, onde o pretexto, a pretexto de me fazerem perguntas a respeito da carreira e tal, etc. Eles queriam mesmo saber por que eu tinha soltado os 3 menores. Pois bem, eu falei, não, eu vou, não tem nenhum problema. Eu tinha acabado de entrar na carreira ali em maio, junho. Isso era em agosto, setembro, vai bater agora 17 anos agora. Em setembro era setembro isso. E fui para a entrevista, cheguei na entrevista. A primeira pergunta que o entrevistador me fez foi, ele me disse assim, ele queria introduzir de uma maneira educada a pergunta que depois ele ia me fazer. Qual? Por que eu soltei os 3 menores? Então, ele começou assim, e foi muito educado mesmo, muito gentil, e também eu fui para a entrevista de uma forma cordial, eu aceitei imediatamente ser entrevistado. Então a gente está no serviço público, a gente também tem que prestar contas daquilo que a gente está fazendo, então não tem nenhum problema. Nenhum problema, você vai lá, sempre dando entrevista aqui na live, estamos sempre respeitando os direitos alheios, a reputação, o nome, a imagem, sempre respeitando a lei, a Constituição Federal, estamos aqui sempre respeitando todos os direitos alheios, estamos sempre tratando de uma maneira, vamos dizer assim, polida as questões, né? Então aqui, eu já disse, não temos aqui palavrão, você pode colocar a sua família aí para assistir a live sem nenhum problema, o vídeo, porque eu não vou tratar de nenhum palavrão aqui, eu não vou falar nada que vá colocar você numa situação indelicada aí na sua casa. Pode ficar absolutamente à vontade, é meu compromisso com todos vocês que estão aqui comigo. E eu agradeço a sua presença. Pois bem, então o entrevistador de uma forma muito educada disse para mim, excelência, então na verdade, qual é a diferença entre ser magistrado na comarca da capital e ser magistrado numa comarca igual Dracena, nessa cidade pequena em que o senhor está hoje? E eu iniciei a entrevista dizendo assim para ele, é salutar a diferença entre ser juiz numa comarca de milhões de habitantes, como São Paulo, capital, e numa comarca como Dracena, com 45 mil habitantes. Olha o que eu disse, eu saí errando. Na minha primeira live, que era a minha primeira entrevista, na minha primeira palavra, eu saí errando. É salutar, eu disse, é salutar a diferença entre ser magistrado em São Paulo e magistrado no interior. O que eu queria dizer? Salutar não encaixa. Salutar está errado aí. Salutar aí não encaixa em nada. Em nada, está completamente errado. Né? Salutar, por exemplo, daqui a pouco eu sair para fazer uma caminhada. Aí sim,
está ligado à minha saúde, tá ligado à minha saúde. É salutar fazer uma caminhada, né? É salutar se alimentar bem, aí sim. Mas não, o que eu queria dizer? Eu queria dizer que salta aos olhos a diferença entre ser juiz de São Paulo e de Dracena. O que eu queria dizer é isso, salta aos olhos, quer dizer, é nítida a diferença, é clara a diferença entre ser magistrado de uma cidade com milhões de habitantes e uma cidade como Dracena. É isso que eu queria dizer, tá na cara. É isso que eu queria. E eu saí errando. Eu saí trocando salutar por salta aos olhos por salutar. Saí trocando, saí errando. E o que eu tinha para fazer naquele momento? Nada. Absolutamente nada. Tinha nada para fazer. O erro já estava cometido. O erro já estava cometido, então assim, eu tinha que absorver, eu acusei o golpe, eu percebi que eu baqueei, né? Eu percebi que eu baqueei e no mesmo momento eu falei, ó, tem que ficar para trás. Tem que ficar para trás e tem que partir para frente. Então assim, você acusa o golpe, né? E já tem que reformular a sua ideia, voltar na concentração, tem que estar aqui atento, ligado, com o raciocínio sempre trabalhando, tá? Sempre, né? Sempre nesse dinamismo do raciocínio para você poder implementar ideias e sair daquela situação, que na verdade você tem que sair daquela situação, né? Você está emparedado ali, você tem que sair dali. Eu já saí dali, já engatei com um assunto que eu não lembro o que era, evidentemente eu tenho essa entrevista hoje gravada em fita cassete, eu já saí dali, já tomei o rumo da entrevista, já aprumei ali a entrevista e segui com ela, fiz um bom meio de entrevista, quer dizer, o meio da entrevista foi meio, não, o início da entrevista foi meio conturbado, o meio começou indo bem e o final foi legal. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, a gente sempre vai errar, a gente sempre vai errar, é impossível não errar, é absolutamente impossível não errar, não existe isso, não existe isso. Certamente aqui nesse vídeo, daqui a pouco eu vou assistir, eu gosto de assistir de novo, para poder verificar quais foram os equívocos, sempre a gente detecta equívocos. E o que acontece? Você ficar travancado aí, por causa dos equívocos, com medo de errar, o que acontece? Você não vai desempenhar. Por mais conteúdo que você tenha, por mais técnico que você seja, por mais estudioso que você seja, por mais preparado que você seja, se você tiver medo de aparecer aqui, o que acontece? O medo vai tolher você. Tá? O medo, ele vai ficar minando você. É isso que o medo faz com a gente. O medo de errar, ele fica minando a gente. E eu também tinha esse medo de errar. Até esses dias eu continuava tendo esse medo de errar. Eu sou professor já há quase 20 anos. E eu ainda, esses dias, continuava tendo esse medo. Você quer saber um outro medo? Que nessa parte aqui nos limita muito? É o medo do que os outros vão pensar. É o medo do que os outros vão pensar daquilo que a gente vai dizer. Eu já disse, pessoal, não tem isso. Ninguém está muito aí para o que a gente está dizendo. Entendam isso? Entendam isso. Ninguém está muito preocupado por aquilo que nós estamos dizendo. Se a gente fizer um trabalho, eu repito, respeitados os direitos alheios, respeitada a reputação alheia, a imagem alheia, o nome alheio, de uma forma séria, né? De uma forma polida, de uma forma adequada. Se você fizer o seu trabalho dessa forma, não tem nenhum problema. É o máximo que vai acontecer é alguém discordar da sua ideia. É o máximo que vai acontecer. É alguém vir e postar uma discordância. Como ontem, um querido amigo meu veio aqui e postou o Maurício Keller, meu camarada. Veio aqui e postou, olha, você me dá licença, eu acho que não é bem isso. Legal. Eu falei, olha, legal, vou receber aqui as suas informações. Até pensei sobre o que ele me escreveu, lógico, porque ele é um cara inteligente. Só que assim, naquele caso eu mantenho a minha ideia. Mas assim, mantendo ou não mantendo, o que importa é, coloque a sua ideia. Coloque a sua ideia. E daí o que começou a acontecer nessa aula? O que começou a acontecer durante essa aula? Os alunos começaram a aparecer. Os alunos começaram a aparecer. Então daí eu via um rostinho ali, outro rostinho ali. Por quê? Eu passei essa mensagem para eles e eles viram que, primeiro de tudo, eu não estou ali para prejudicar ninguém, eu não estou ali para ficar avaliando ninguém, eu não estou ali para ficar fazendo juízo de valor sobre aqueles alunos, né? Alunos fantásticos, terminando um curso fantástico, uma instituição fantástica. E como que eu vou ficar avaliando ali as pessoas? Quem sou eu para isso? Quem sou eu para fazer essa avaliação? Eu sou ninguém. Eu estou aqui também fazendo meu trabalho.
né? E se você estiver aqui comigo, eu estou aqui com você. Ah, e esse é um outro problema. Se você está aqui comigo aqui agora assistindo meu vídeo, é porque você está seguindo o meu canal aí, eu estou seguindo o seu. Então, quer dizer, você curte o meu conteúdo e eu curto o seu. Então, assim, veja, nós estamos falando, né, vamos dizer assim, nós estamos falando entre amigos aqui. Nós estamos falando entre amigos aqui. Então, um conteúdo técnico, bem postado, né, feito de uma maneira séria, é sempre muito bem-vindo. É sempre muito bem-vindo, porque isso aqui é a democratização dos meios de comunicação. Hoje, às 19 horas, eu não assisto mais TV. O que eu vejo? Live. Parece um monte de live ali na linha, eu clico naquela que eu quero. Clico, entro lá, tá legal, às vezes o assunto não é bem o que eu queria, tá legal, mas o assunto não é bem o que eu tava para outra, né? Ali tal, o assunto não tá legal, tá, eu vou para outra, tá? Eu acho que a doutora Amanda Almeida, que apareceu aqui esses dias, me segue no Insta, eu sigo ela também, ela fez uma live esses dias, eu acho que era 10 horas da noite, fantástica, uma advogada nova, assim, sabe? Nova, mas uma postura, assim, excelente, um português excelente, uma clareza de ideias, e certamente ela estava treinada. Então, para treinar, algumas dicas, vou colocar algumas dicas aqui, então falei, medo do erro, não adianta, o erro virá, o que você tem que fazer? Se prepara para ele como? Tendo bastante conhecimento, quer dizer, estudando bastante aquilo que você vai falar, esse conhecimento vai te dar uma confiança, vai te dar uma força, e isso vai te fazer desempenhar legal, tá? Segunda coisa, esse medo do que os outros vão pensar, tá? Gente, olha, assim, vamos passar para um outro nível, tá? Vamos passar para um nível em que nós estamos aqui realizando o nosso trabalho, ponto, é só isso, ponto e acabou. Eu sou professor aqui, ponto e acabou. Não tem outra, ponto e acabou. Dicas técnicas agora, dicas técnicas que eu vou fornecer para vocês aqui, que eu forneci para uma colega que entrou comigo numa live aqui, muito querida, e quando eu falei para ela, eu falei assim, será que eu falo, será que eu não falo? Tô meio sem jeito de falar, falo, não falo, mas não, eu falei. E naquele momento ela disse que ela não sabia. E foi importante para ela. Dica técnica interessante que eu não sabia, me ensinaram também. Eu estou passando o que me ensinaram. Olhar aqui olhar aqui bem no buraquinho da câmera, não sei como é que chama isso aí. Olhar bem ali na bolinha da câmera. Bem na bolinha da câmera. O que acontece quando você olha bem na bolinha da câmera? A pessoa que está do outro lado, você que está aí ao outro lado, você está olhando nos meus olhos agora. Nesse momento você está olhando nos meus olhos. Você quer ver você não olhar nos meus olhos? Eu estou olhando para mim agora. Ó, estou olhando para a tela. Se eu ficar olhando para a tela, eu não estou olhando nos seus olhos. Compreende isso? Compreende isso? Estou olhando para a tela. Se eu ficar olhando para mim, para saber... Ó, veja, se eu ficar olhando para mim, para saber se eu estou... Olha, presta atenção você, eu vou olhar para mim. Se eu olhar para mim, para saber se eu estou desempenhando bem, o que acontece? Eu já estou fazendo uma autoavaliação. Eu já estou me avaliando. Eu já não estou mais preocupado com o conteúdo que eu tenho que passar. Eu já estou preocupado com a minha imagem. E se eu estiver preocupado com a minha imagem, certamente o meu conteúdo falhará. Certamente eu encontrarei dificuldades na hora de passar o conteúdo. Por quê? A minha preocupação central, ela não tem que ser a minha imagem. Ela tem que ser o meu conteúdo. Ninguém está aqui para ver a minha imagem. O meu canal é estritamente acadêmico. Estritamente aqui que só fala de direito. Direito, postura comportamental, profissional. Então assim, ninguém está aqui para ver a minha imagem. Vocês estão aqui para saber aquilo que eu tenho para dizer. Aquilo que está dentro da minha cabeça, não que está fora dela. Vocês entendem? Então eu não tenho que ficar me olhando. Eu tenho que olhar para você. Na bolinha da câmera. Primeira dica, técnica. Segunda, vai entrar numa reunião, ligue a sua câmera. Ou melhor, permaneça sempre com a sua câmera ligada. Sempre, sempre. É salutar, agora sim é salutar. Se você está com a sua câmera ligada, a pessoa que está conversando com você ao outro lado, sabe que você está disposto, que você está ali. Né? Que você está de corpo e alma naquela conversa. Que você está ali para o que der e vier. E essa pessoa vai te entregar a palavra. Essa pessoa vai te dar a oportunidade. Você terá a oportunidade. Porque você está se mostrando. Está se mostrando. Eu aprendi uma vez com um deputado. Pessoal, é o seguinte, eu não tenho política, eu sou juiz, eu nem posso ter política, nada. Eu não vou nem falar o nome do deputado, eu até falaria, mas eu não vou falar. Porque era uma relação estritamente profissional, era para a construção do fórum lá da comarca em que eu era juiz diretor, então a gente ia à presença do tribunal acompanhado de um deputado, a comitiva ia
a culpa é do presidente da OAB, o promotor, um deputado estadual, um deputado federal, para a gente formar, né, a sociedade toda reunida ali em busca de um benefício para a sociedade. Qual? A construção de um fórum novo. Esse deputado, que eu não vou falar o nome aqui, mas eu registro, né, poderia falar tranquilamente. Esse deputado, ele me ensinou, né, uma lição que ontem passei para um dos alunos que foi muito bem nessa aula. Sabe qual foi a lição? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. A gente ia durante 10 anos, a gente foi 9 anos, a gente foi lá no setor em busca da construção do nosso fórum e a gente não conseguia. Daí a gente voltava e não conseguia, voltava e não conseguia, voltava e não conseguia. Aí teve uma hora que alguém meio que ficou meio sem jeito de estar indo lá sempre. Daí ele virou e falou, não, a gente vai voltar. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. É o mesmo caso agora. Se você não é visto aqui, se eu tenho aqui um painel, eu tenho 30 letras na minha frente e eu tenho uma pessoa na minha frente, como um dos alunos que entrou depois desse outro aluno que falou do erro, do medo do erro, entrou um outro. E o que esse aluno começou a fazer? Ele começou a treinar. Outra dica técnica. Ele começou a treinar. Como que ele treinava? Olha a estratégia dele. Ele entrou, fez uma aparição, falou alguma coisa, fechou a câmera e fechou o áudio. Quer dizer, ele já aprendeu a mexer no áudio e no vídeo da aparição dele. Quer dizer, ele não aparecia mais e ficava falando com o áudio desligado, porque ele já estava se treinando. E isso está acontecendo em algumas audiências que a gente entra, a pessoa entra e ela entra com o áudio desligado. E o que acontece? Você não ouve o que a pessoa está falando. Você não ouve que a pessoa desenvolveu um raciocínio longo, chega no meio do raciocínio, alguém avisa, o áudio está desligado. Ela tem que voltar. Quando ela volta, ela não tem o mesmo desempenho. O desempenho não é o mesmo. Então, entrou. Primeiro, permaneça com a sua câmera ligada. Segunda dica. Terceira dica. Entrou, liga seu áudio. Liga seu áudio porque é a sua vez de falar. É a sua vez de falar. Se o juiz, se o professor, se o advogado, se o promotor, não importa, te deu a palavra, é a sua vez. É a sua vez agora. Agora você tem que ir para cima. Agora é a sua vez. É a sua vez de você mostrar o que você veio. Porque se você não mostrar, outro vai mostrar. Outro vai mostrar. E aí o outro que mostrou é que vai ficar com a vaga. Com a vaga de estágio, com a vaga no escritório de advocacia, com a vaga no estágio no fórum, com a vaga de juiz num concurso público, por exemplo. Tá? Então, a banca, eu já contei aqui para você. A banca, você vai lá para falar. Você vai lá para falar. Quem fala bem lá, que fala, entrega um bom conteúdo, a chance de ser aprovado é enorme. A chance de ser aprovado é enorme. Esses dias tive a felicidade de saber que um escrevente de sala que trabalhava comigo passou no concurso para a Promotoria de Justiça aqui em São Paulo. Tava na cara que ia passar. Sabe falar, sabe, tem conteúdo, tem passado, tem estudo, tem capacidade, tem tudo. Sabe apresentar o conteúdo. Enfim, não passar não existe. Não existe um escrevente daquele não passar, né? O Luiz Fernando. Não existe. Não existe não passar. Vai passar. Vai passar. Sabe tudo e sabe entregar o conteúdo. Então, vai passar. Veja. Então, partindo para o final, deixei para vocês aí, ó. Medo de errar. Não adianta você ter medo de errar, tá? Não adianta. Vai minimizar como? A possibilidade de errar. Assim, vai minimizar, não vai eliminar. Através de um bom estudo, uma boa preparação, isso vai te gerar confiança, força, você vai firme. Certeza, você vai desempenhar legal. Bom, cometeu o erro, tomou o baque, se concentra, respira, bola para frente. Bola para frente. E outra coisa, não fica falando do erro depois. Não adianta, tem gente que fica remoendo aquele erro ao longo do seu oratório. Então, vai dar uma aula de 1 hora, tá lá nos 50 minutos, tá lembrando do erro dos 10 minutos, ninguém mais quer saber. Ninguém mais quer saber, está interessado. Se o cara está ali te ouvindo, tá? Se a pessoa está ali te ouvindo, veja, está interessado no seu conteúdo, está interessado, gente. Não vamos perder, não é? Não vamos perder essas pessoas que são assim, são fantásticas na nossa vida, que estão absorvendo o nosso conteúdo. Veja, é uma alegria para mim saber que as pessoas estão aqui ouvindo aquilo que eu tenho para dizer. Sabe, é uma felicidade que vocês não sabem o tamanho delas. Quem está aí, está fazendo esse trabalho e posta um vídeo e tem uma curtida e tem um comentário,
sabe, é inigualável isso. É um sentimento, é uma emoção que traz isso de felicidade, de, sabe, de um sentimento de um resultado que você entregou. Você fala, poxa, as pessoas entenderam o que eu falei. Isso é muito bom, isso é estimulante, isso incentiva. Bom, então é isso. E aí a segunda coisa que eu falei, o medo do que vão pensar. Você está na sua rede social, você está na sua rede social. Se a pessoa não quiser, se a pessoa não curtiu o que você está falando, o seu jeito de falar, a sua maneira, simplesmente ela não está na sua rede social. Simples assim. Então, desencana disso. Desencana disso. Terceira dica, olhar na câmera. Quarta, ligar a câmera. Olhar a terceira é olhar no buraquinho da câmera aqui. A quarta, ligar a sua câmera e o seu áudio quando você for falar. E a quinta dica, treinar. 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 E esse aluno, então, ele foi treinando. Ele foi fazendo aparições. Daqui a pouco, ele entrou, sabe para quê? Contei ontem na live que eu perdi. Ele entrou na live para discordar de mim. Olha isso. Olha a evolução desse aluno. Olha a evolução dele. Ele saiu de um aluno que estava escondido atrás da câmera para um aluno que apareceu e discordou do professor. E eu falei, olha, a sua discordância está muito bem posta. Está muito bem posta. Né? Meus cumprimentos pela sua discordância. Eu vou avaliar aqui a sua discordância. Vamos avaliar. E aí a gente bateu papo e tal, e seguimos por um caminho que pareceu meio que, né, único. Nós chegamos a uma conclusão única, eu e ele. E aí, a gente sempre deixa uma musiquinha aqui. Normalmente eu coloco a musiquinha no início, mas hoje eu vou deixar a musiquinha no final. No final, uma música que o meu velho pai curte comigo há muitos anos e eu agora acabei de pesquisar. A gente ouve muito com o Noite Ilustrada. Noite Ilustrada, aquele cantor, intérprete maravilhoso da música popular brasileira, do samba brasileiro. Só que a música a letra foi composta pelo Paulo Vanzolini e eu estou aqui com ela na minha frente e eu vou ler para vocês. E assim eu encerro a nossa live de quinta-feira à noite. Show demais. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso aí, pessoal. Vai para a sua live, vai para a sua aula, vai para o seu encontro virtual. Se você errar e vai errar, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Paulo Vanzolini. Obrigado, Paulo Vanzolini, por essa poesia da música brasileira. Gente, eu estou muito satisfeito de ter entregue esta aula para você aqui agora. Se ela te serviu, o pessoal da equipe pediu, eu não estou muito conformado, mas o pessoal da equipe pediu, eu vou fazer conforme eles estão pedindo. Se ela te serviu, de qualquer forma, ela vai para o meu canal do YouTube, Responsabilidade Civil na Veia, ela vai para o nosso Instagram, Prof. Wendel RC, ela vai para a nossa fanpage, Prof. Wendel RC. Se ela te serviu para alguma coisa, dá um curtir nela aí, compartilha ela com quem você quiser, inscreva-se no nosso canal, ative o nosso sininho, fica sempre com a gente aí para receber os nossos conteúdos. Para mim, como eu disse, é um prazer e uma honra entregar esses conteúdos para você e receber o seu retorno. Pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus, boa alimentação sempre, ativação do nosso cérebro sempre, estejamos antenados com as coisas do nosso país, do planeta, com as leis, com a jurisprudência e vamos entregar o nosso trabalho aqui também nas redes sociais, porque esse é um novo mundo. Quem não estiver aqui, pessoal, não estará no mundo. É aquela velha frase, né? O que não está nos altos
né, não está no mundo. Então, quem não estiver trabalhando aqui no mundo online, não estará no mundo muito em breve. Pessoal, fiquem com Deus, fiquem bem, muito obrigado, um abraço forte, forte, forte aqui do professor Wendel. Até a próxima.